Aleluia. Graça e paz, amada igreja. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Eu saudo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Não importa da maneira como você entrou aqui essa noite, mas sim como você vai sair. Nós estamos aqui porque Deus é bom e a infinita misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas. Eu creio que o Senhor se faz presente nesse lugar. Você que está no seu lar, na tua casa, nesse momento, nessa hora, que o Espírito Santo de Deus venha te abastecer, venha te encharcar com a palavra, com o Espírito Santo. Hoje estamos tendo a oportunidade de estar ministrando o louvor. Nosso amado irmão Pedro Paulo teve um compromisso e pela infinita misericórdia, o Senhor se faz presente aqui nesse lugar. Fecha teus olhos, eleva seus pensamentos ao Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai de poder e de glória, bondoso e maravilhoso Deus, Deus de Israel, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eis-me aqui como teu servo e que diminua eu, mas para que tu cresça, Senhor. Abençoa a tua amada igreja, abençoa a vida de cada um que entrou aqui, abençoe a família brasileira, tenha misericórdia de nós. Nós profetizamos que essa pandemia caia por terra em nome de Jesus. Abençoa o matrimônio, abençoa nossos obreiros, abençoa nossa congregação Brasil para Cristo, abençoa os nossos pastores, Pai. Dá-nos força, graça, inteligência e sabedoria, Pai. Renova a tua igreja. A tua palavra diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, Pai, que não se abalam, mas permanece para sempre, Pai. Então, em nome de Jesus, nessa noite eu te peço, te enalteço e te agradeço o seu nome. Ensina-nos, Senhor, a não ser abalado, somente, aleluia, abençoado pela tua palavra, pela tua infinita misericórdia. Esse é o desejo do meu coração essa noite, em nome de Jesus. Toma posse, querido, toma posse. Os que confiam no Senhor. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do teu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Que confiam no Senhor
São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, e assim é o Senhor em volta do teu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá. Aleluia, aplauda o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Príncipe da Paz, Leão da tribo de Judá, né? Deus é bom demais. Às vezes a gente pode tentar ficar sem Cristo, andar sem Cristo, mas quando Cristo entra na sua vida, tem que mudar. Você nunca vai ser o mesmo que o mundo te usou, que o mundo te fez, mas você vai ser servo de Cristo, você vai ter sede, você vai ter fome da palavra, a tua história vai mudar, porque a Bíblia, ela é viva, ela é eficaz e ela se renova a cada dia. A palavra, a gente ouve a ministração, a gente se enche, a gente enche os louvores, mas a gente precisa andar na direção do Senhor para que as nossas veredas estejam em ordem, porque assim como a corça anseia por água, assim também o coração da igreja tem que estar ansioso pela palavra de Deus. Aleluia. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio
Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover. Aleluia. Que o Senhor venha fazer chover chuva de graça, chuva de abundância, chuva de fé sobre o nosso lar. Aleluia. Conversava com Deus hoje em casa e comecei a fazer uma pequena reforma, e ali o Espírito Santo colocou algo no meu coração. Fui mexer numa parede que estava descascando um pouquinho, e ali praticamente a gente vai ter que fazer todo o serviço, toda a obra. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. O que a gente mais vê hoje, principalmente com essa pandemia, o medo do povo, o povo desacreditando que Deus não existe, porque isso, porque aquilo, querido. Ele é majestoso, Ele é soberano, Ele é Deus das nossas vidas, né? E se a palavra fala que tudo é possível ao que crê, então nós temos que crer na palavra de Deus. Aleluia. Você que trouxe a tua Bíblia, em Hebreus, se você não quiser abrir, fique à vontade, querido. Hebreus, capítulo 10 de Hebreus, a partir do verso 36, diz assim a palavra do Senhor: porque necessitais de paciência, para que, havendo feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Mas se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a preservação da alma. Aleluia. O que me chama a atenção nessa passagem, querido, no versículo 36 é que diz: porque necessitais de paciência, para que depois, havendo feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Muitos de nós estamos recuando, voltando para trás, porque nós não conseguimos, aleluia, fazer a vontade de Deus. Nós não conseguimos ter a paciência, como a palavra diz. Depois de ter ouvido Deus, tido a paciência que Deus pede para nós, nós possamos alcançar a promessa.
mas nós não conseguimos, porque a palavra diz que existe um tempo determinado para todas as coisas, e o tempo determinado da promessa de Deus que você pediu está chegando. Recebe aí em nome de Jesus o tempo da promessa que você pediu para o Senhor. Depois que você espera com paciência na palavra como Ele está falando, eu profetizo em nome de Jesus que a promessa que você pediu seja derramada sobre seu lar, sobre a sua vida, o propósito que você tem pedido, porque tudo é possível ao que crê, e o Deus do impossível está aqui essa noite. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, oh aleluia, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, oh aleluia, Deus do impossível. Toma posse. O Deus do impossível está aqui essa noite. O Deus do impossível quer te curar. O Deus do impossível quer te limpar. O Deus do impossível está aqui essa noite
Aleluia. Eu não sei o que você tem pedido para o Deus do impossível, mas o Deus do impossível está passeando aqui essa noite, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus, dizendo: tudo é possível ao que crê, confia, descansa e espera no Deus do impossível, aleluia. Glória a Deus, aplauda Ele, aplauda o Deus do impossível. Aleluia, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Deus do impossível, ao Senhor, aleluia. Às vezes nós pedimos para nós e nós esquecemos de pedir para nossa parentela. A gente vê família se perdendo, a gente entrando na normalidade do mundo. Jesus, ele disse: não se conformei com esse mundo, mas transformai-vos. Como é que você transforma o mundo? Pela palavra, pela oração, pela tua fé, pelo desejo. Não se entrega para o mundo não, não volta para trás não, porque está escrito em Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Porque nós julgamos muito, fulano, ciclano e bertano, mas nós temos que olhar para nós temos que olhar para Cristo, nós temos que olhar para a palavra, e a palavra de Deus se faz presente aqui essa noite. Em espírito e em verdade, o Espírito Santo de Deus vai te renovar através desse louvor, através da tua oração. Creia que o Senhor se faz presente aqui em espírito e em verdade. A honra, a glória, o louvor é do Senhor. Nós somos apenas canal de bênção, instrumento e ferramenta. Nós não somos nada sem o Espírito Santo. Nós não somos nada sem a palavra. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós fugimos tanto tempo da presença da palavra de Deus, e pela infinita misericórdia o Senhor nos resgatou e estamos aqui em nome de Jesus, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e
entregamos nosso viver, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar. Nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. É lindo demais estar na presença do Senhor. É muito lindo ouvir a voz de Deus, porque Deus é bom. No meio da tempestade, o Senhor está conosco. A gente vê o mundo perdido, saber que Cristo é a cura, Cristo é a resposta de tudo, sabendo que na tempestade, no barco que você está, Cristo também está. Você não vai perecer porque Ele está contigo, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós vamos estar louvando para o dízimo e para a oferta. Aleluia. Você que trouxe o seu dízimo e tua oferta, pega na tua mão. Aleluia. Também tem a máquina com o nosso irmão Luciano para passar o cartão. Peça para Deus, se você está sem força de orar, está desacreditado, achando que você está frio. Nós somos melhor e nem maior que ninguém, porque maior e melhor que nós é a palavra. Maior e melhor que nós é o Espírito Santo. Peça para Deus essa noite que você quer sentir a presença dele, contagiado por Ele. Pede para Ele, aleluia. Você quer navegar no oceano do Espírito, para que você venha navegar com Ele e Ele venha navegar com você. Peça para Deus força, graça, inteligência, sabedoria, mas acima de tudo, de todas as coisas, pede humildade para Deus. Pede o amor de Deus sobre a sua vida. Pede a misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz e as misericórdias do Senhor está sobre as nossas vidas. Fecha teus olhos, eu quero orar. Aleluia, pelo dízimo e pela oferta. Senhor, meu Deus, meu Pai, bondoso e maravilhoso Deus, Deus de Israel, Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada dizimista, cada ofertante que entrou na tua casa. Que o Senhor venha derramar uma bênção sacudida, transbordada. Aleluia, que nunca venha faltar o pão nosso de cada dia, porque nós temos que devolver aquilo que é do Senhor, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe. A Bíblia diz: pode uma mãe esquecer de um filho, mas eu, o Senhor, jamais esquecerei. Venha navegar no oceano do Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor.
navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus venha te encher essa noite. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Agradecemos essa rica oportunidade. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao Senhor, ao Rei dos Reis. Boa noite, queridos, a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos nos adaptando nessa nova fase, né? Nenhuma geração passou pelo que nós estamos passando, mas eu prefiro ser dessa geração do que da Primeira e da Segunda Guerra Mundial,
do que da grande recessão de 29. Nós vemos, né, alguns brincam e falam que se teve um período que Deus tirou férias, foi na Idade Média, porque as maiores atrocidades aconteceram na Idade Média. Então, queridos, tudo é motivo de nós louvarmos a Deus. Apesar de estarmos aí com essa pandemia, com esse vírus circulando, mas nós falamos como Samuel, né? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos continuar firme, tudo é um crescimento, tudo é um amadurecimento para as nossas vidas. Eu quero aproveitar que vocês estão em pé. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 12. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui na igreja. Ainda estamos com todas as restrições, né? Temos ali o termômetro na entrada, o álcool em gel nas laterais, máscara. Eu sei que é difícil ficar com máscara, mas aí, querido, como tem o distanciamento e já passou o período do louvor, né? Então você não está falando e isso faz com que não saia saliva, que possa contaminar alguém, se bem que eu creio que ninguém está contaminado aqui, mas na hora da mensagem, se você quiser tirar um pouquinho aí para respirar, porque eu sei que incomoda demais mesmo, tá bom? Do jeito que você está aí isolado um do outro, agora levantou para ir no banheiro, coloca. For dar um aleluia alto, coloca a máscara, tá bom? Porque eu sei que é difícil ficar com a máscara mesmo, não está sendo fácil aí, né? E hoje ainda está um pouco abafado, quente. Mas como nós já passamos o período do louvor, você pode depois estar tirando um pouquinho aí a sua máscara, tá bom? E você que está aí na sua casa pode ficar sem máscara também, tá? Porque às vezes a pessoa na casa, né? Vai que está com medo. Mateus capítulo 12, todos acharam aí, amém? Mateus capítulo 12, versículo 38. Mateus 12, 38. Quero agradecer a Claudete que me deu uma máscara aqui personalizada. Então não tem como ninguém usar minha máscara mais agora, ó. Coisa chique, com o emblema da igreja e com o meu nome aqui. Obrigado, viu, Claudete? Vamos lá? Mateus capítulo 12, versículo 38. Todos acharam aí, amém? Amém. Só lembrando que você que está nos assistindo aí pela internet, querendo fazer um pedido de oração, pode estar pedindo que o Daniel, né, nosso obreiro, está lá marcando todos os pedidos de oração. No final do culto estaremos orando por todos. Mateus 12, 38. O sinal de Jonas. Versículo 38 diz assim: Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui quem é maior do que Salomão. Vamos orar. Pai, mais uma vez colocamos diante de Ti em oração, Senhor. Te agradecer pela oportunidade, o privilégio que temos de estarmos reunidos aqui na Tua casa, para juntos prestarmos um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Pai, fala aos corações, fala aos corações que estão, daqueles que estão nos assistindo também, aqueles que posteriormente estarão ouvindo essa palavra, que de uma maneira bem singular, meu Deus, o Senhor fale para cada vida, para cada coração, que ninguém venha ter dúvida do Teu amor, que ninguém venha ter dúvida do Teu cuidado. Vamos acrescentar a nossa fé nessa noite, entender que o Senhor é um Deus que cuida de nós nos detalhes. Abençoe, meu Deus, tantos os que nos ouvem aqui, através da internet também. É no Teu nome que pedimos e em Teu nome que já agradecemos. Amém. Podeis assentar, queridos.
Amém. O ministério de Jesus, ele foi cercado por homens religiosos que estavam sempre querendo pegá-lo de alguma forma. Estavam sempre questionando a autoridade dele, o poder dele, a unção dele. E nesse texto não é diferente. Nós vemos um grupo de fariseus e mestres da lei. Entenda isso, querido. Sempre foram estes, fariseus e mestres da lei. Sempre aqueles que têm, entre aspas, o conhecimento teológico. Sempre aqueles que se julgam melhor do que o outro. O fariseu e os escribas, os mestres da lei, eles sempre se achavam uma elite. Eles se colocavam acima de qualquer outro grupo. Eles se justificavam como se, por eles obedecerem alguns ritos da lei, por eles obedecerem às tradições, eles eram superiores aos demais. Eles entendiam que eles eram superiores aos demais. E olha que texto interessante. Nós chegamos diante de um texto onde eles simplesmente questionam Jesus para saber se Jesus realmente era o Filho de Deus. Para saber se Jesus realmente era o Cordeiro que havia de vir. E o que eles pediam? Eles pediam um sinal. Eles queriam que Jesus fizesse algo sobrenatural. Eles queriam que Jesus fizesse um milagre. Mas Jesus já tinha feito muitos milagres. Jesus já tinha feito mudo falar, cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar. Mas eles, não satisfeitos, eles queriam presenciar algo sobrenatural. Eles queriam ver algo que não era comum. Como se Jesus erguesse a mão e mandasse um raio. Como se Jesus pegasse uma pedra e transformasse em ouro. Como se Jesus ele pudesse simplesmente provar para eles que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus. É impressionante que esses homens, querido, eles eram conhecedores da lei. Esses homens, eles sabiam de tudo o que a lei falava a respeito do Messias que havia de vir. Eles tinham o Torá, eles tinham o livro dos profetas, que falavam exatamente das grandezas e as maravilhas que aconteceram no Velho Testamento. Paulo, escrevendo em Coríntios capítulo 10, Paulo fala que essa geração, né, os bisavós, os antepassados, eles presenciaram os milagres do Egito. Eles presenciaram coisas sobrenaturais que aconteceram quando eles saíram do Egito. Mas Paulo também diz, lá em Coríntios 10, que foi a pior geração que já teve na terra. Que eles eram ingratos, eles eram rebeldes. Isso mostra o quê? Que não é por ver um milagre, não é por ver um sinal, não é por presenciar uma coisa sobrenatural que as pessoas mudam. Até porque nós vamos ver na crucificação exatamente isso. Centenas, talvez milhares de pessoas ali na casa de Pilatos. Porque Pilatos, ele morava numa casa e tinha uma área externa muito grande. E ele fazia o julgamento de cima da sua sacada. E ali ele condenava as pessoas, ele fazia o julgamento. E não foi diferente quando ele foi julgar Jesus. Quando ele foi julgar Jesus, ele levou Jesus para a sacada, colocou do seu lado, colocou Barrabás do outro lado e falou para aquela multidão. E sabe que multidão que era aquela? De judeus. De pessoas que estavam vendo tudo que Jesus fez. Os milagres que Jesus já havia feito. A maioria daqueles que estavam naquela multidão presenciaram. A maioria daquelas pessoas que estavam naquela multidão haviam comido o pão da multiplicação. Haviam comido o peixe. E o que aconteceu, querido? Quando Pilatos simplesmente perguntou para aquela multidão: quem vocês querem que eu solte? Jesus, chamado Cristo, ou Barrabás, que era um bandido, sanguinário, assassino? E o que a multidão falou?
queremos Barrabás. Crucifica Jesus e solte Barrabás. Por que eu estou falando isso? Porque se engana quem acha que é melhor que essa geração. Se engana quem se julga que não faria o que esse povo fez. Porque se Jesus estivesse nos nossos dias, querido, com certeza aconteceria a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a maioria da geração, a maioria das pessoas, a maioria da humanidade, elas não quer Jesus. Elas não querem um Deus que ama. Elas não querem um Deus que se compadece. Elas querem um Deus, um Jesus que faz milagres, que faz coisas sobrenaturais. Você sabe qual foi a grande decepção de Judas? A grande decepção de Judas foi que Jesus não fez o que Judas esperou que ele fizesse. Judas queria que o Cristo encarnado aparecesse e batesse em todo mundo, matasse os romanos, colocasse a coroa na cabeça, virasse rei. Mas não foi isso que aconteceu. O Jesus que vem é aquele que fala: perdoa o teu inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Se você pegar o versículo 38, ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Quem está pedindo um sinal miraculoso? Quem que está pedindo um sinal? Você colocou aí, Lucas? Então vamos lá, olha quem está pedindo um sinal. Ele respondeu: uma geração o quê? Perversa e o quê? Pede um sinal miraculoso. Uma geração perversa e adúltera que me pede um sinal miraculoso. Às vezes nós passamos por situações que estamos sofrendo alguma coisa e a gente fala assim, ou a gente está querendo resolver algum problema, a gente fala assim: Deus, me dá um sinal. Eu sei que ninguém nunca fez isso, né? Senhor, manda alguém falar comigo. Usa um vaso. Fica aqui, querido, que isso aqui é um vaso. Ajoelha aqui, ó, porque crente tem muito disso, né? Senhor, manda um vaso falar comigo. Dobra o joelho ali perante o vaso e fala: vaso, fala comigo. Porque a gente não quer saber como as coisas realmente são. A gente quer que as coisas sejam como nós somos. E sabe o que nós somos? Perversos, adúlteros, egoístas, maus. E por nós sermos assim, nós queremos que Deus haja assim com a gente. Ai, pastor, misericórdia. Por que misericórdia? Se alguém te faz mal, qual que é o seu desejo? É perdoar essa pessoa? O seu desejo é você ter poder para acabar com ela? Se a maioria da geração hoje não suporta um like para baixo, quanto mais uma ofensa, quanto mais um tapa na cara, quanto mais uma desfeita. O sinal que nós pedimos para Deus, querido, não é um sinal assim: Senhor, manda um sinal que acabe toda a fome no mundo. Não, o sinal sempre é para nós. Senhor, manda um sinal, qual que é os números da Mega Sena? Senhor, manda um sinal, qual que é a varoa, qual que é o varão que o Senhor está preparando para mim? A gente quer condicionar Deus aos nossos desejos, às nossas vontades. E os fariseus, e os escribas, e os mestres da lei, era exatamente isso. Eles queriam ver. Só que quem vê não precisa mais crer. Porque como diz o autor aos Hebreus, capítulo 11, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova das coisas que se esperam. Aqui, querido, eu queria que você se identificasse hoje. Você que está aqui, você que está me ouvindo. Que tipo de cristão você é? Você é o cristão que pede um sinal? Ou você é um cristão de convicção? Ou você é um cristão que sabe que Deus não precisa fazer mais nada, ainda que Ele continue fazendo, esteja fazendo, mas você é daquele: Senhor, o que o Senhor já fez por mim, já é o suficiente. Por isso que Paulo diz que nós somos salvos pela graça,
Isso é dom de Deus, é graça, é bondade, não vem de nós, vem de Deus, é favor imerecido. É uma geração que está sempre angustiada, é uma geração que está sempre em dúvida, é uma geração que está sempre com medo, é uma geração que está sempre preocupada, não é uma geração que descansa. Paulo escrevendo em Coríntios, ele fala que nós somos como um espetáculo. Sabe o que é isso? É como se nós estivéssemos num teatro e as pessoas olhando para nós. E quem são essas pessoas? A humanidade, os anjos e os demônios. Olhando as nossas decisões, olhando as nossas atitudes, olhando como nós reagimos com as coisas que nos acontecem. Porque deixa eu falar para você o que é imaturidade. Eu sei que aqui não tem ninguém assim. Mas sabe o que é imaturidade? Imaturidade é quando alguma coisa ruim me acontece e eu falo assim para Deus: Deus, por que eu? Por que aconteceu comigo? Por que o meu filho ficou doente? Por que o meu marido morreu? Por que eu perdi o emprego? Por que eu bati o carro? Por que o assaltante roubou justo eu? Isso é imaturidade. Quando eu pergunto para Deus por que coisas ruins acontecem comigo. Porque eu sou ser humano. Se eu conheço a Bíblia, lá em João capítulo, em João capítulo 16, versículo 33, ele fala assim: no mundo tereis aflições. Ele não falou que eu teria paz, que seria uma mil maravilha. Pelo contrário, lá em Mateus ele diz que eu seria perseguido. Eu seria perseguido. Eu seria injustiçado, eu seria caluniado, eu seria maltratado. Ele falou que eu teria que orar para os meus inimigos. Ele falou que o que aconteceu com ele, provavelmente ia acontecer com todos os seus discípulos, como aconteceu, e eu e você somos discípulos de Jesus. Então nossa imaturidade é quando a gente pergunta para Deus por que coisas ruins nos acontecem. Agora, sabe o que é maturidade? É quando a coisa boa acontece. E aí eu tenho a humildade, a sinceridade e a consciência, porque eu conheço que eu sou ser humano, que eu sou falho, que eu sou pecador, que eu tenho defeitos. E aí eu simplesmente faço a pergunta para Deus: Deus, por que essa coisa boa aconteceu comigo? Quem sou eu para merecer alguma coisa boa? Quem sou eu para merecer alguma coisa boa? Ai, pastor, misericórdia, aquele misericórdia não, isso é palavra. Isso é Bíblia. É por isso que ele fala: uma geração má e perversa me pede um sinal. Você quer um sinal, querido? Você quer um sinal que realmente Deus existe, que Ele te ama, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Deus encarnado? Ele está falando aqui. Vocês estão pedindo um sinal? O sinal é o mesmo do profeta Jonas. Sabe por quê? Porque aquele povo era um povo da lei. Eles conheciam o livro de Jonas, eles conheciam a história do profeta Jonas. Eles sabiam que Jonas tinha ido para a cidade de Nínive pregar para mais de 120 mil ninivitas, que eram homens sanguinários, ruins, perversos. E a vontade de Jonas era que aquele povo morresse tudo. Deus falou que ia destruir aquele povo. Mandou Jonas para lá. Jonas quis ir para Nínive? Não. Foi para Tarsis. Foi para o outro lado. Mandou ele vir para o Brasil, ele foi para a China. E aí todos nós conhecemos a história, que precisou ele ser jogado no mar, ser engolido por um grande peixe. Para nós não importa que tipo de peixe que foi. O que importa é que a Bíblia diz que ele foi engolido. E ele ficou 3 dias no ventre do peixe. E aí, o que Jesus fala? Que este é o sinal do profeta Jonas. Porque ele diz: assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias no centro da terra, nas profundezas da terra. Mas ao 3º dia, ele vai ressurgir, ele vai ressuscitar. Querido, olhe todos vocês aqui para mim, pelo amor de Deus. Estou vendo aqui as adolescentes, minhas sobrinhas ali, né? Todos vocês que são jovens, que estão começando essa empreitada, essa consciência do Evangelho. Entendam que nós não precisamos de nenhum sinal.
Nós não precisamos de nada mais miraculoso, porque o maior sinal e a coisa mais miraculosa é que Jesus Cristo ressuscitou, e esse é o maior sinal, porque quando eu creio na ressurreição, pacificou tudo. Se alguém falar para mim, mas será que Maria engravidou mesmo? Querido, a partir do momento que eu acredito que Jesus morreu, ficou 3 dias lá no Hades, pregou aos espíritos em prisão, como 1 Pedro diz, que ele foi e desceu, pregou aos espíritos em prisão, pegou a chave da morte, pegou a chave do inferno, ressuscitou, como está descrito nos evangelhos, que ele voltou, esteve com os mais 40 dias, 500 pessoas presenciou a ascensão dele, ele subindo, ficou mais 40 dias ressuscitado, pregando, ensinando para os discípulos. Se eu creio nisso, querido, o resto para mim é resto, e não se fala mais nada. Ninguém tem poder de colocar dúvida no meu coração quando eu creio nisso. Quando eu creio que Jesus ressuscitou, está acabado, está sacramentado, já está justificado, acabou, não tem mais diálogo, não tem mais debate, não tem mais crise, não tem mais angústia, não tem mais preocupação. Mas será que realmente aparecia um anjo e movia as águas? Será que um paralítico realmente começou a andar? Será que um morto realmente ressuscitou? Querido, para mim tudo isso é fichinha quando eu creio na ressurreição. Se Jesus ressuscitou, acabou. Ninguém tem o poder de colocar dúvida no meu coração. Nenhuma dor, nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição pode tirar de mim essa convicção, essa certeza. A partir do momento que eu creio que Jesus ressuscitou, está definido. Eu não preciso mais de sinal, eu posso morrer com metástase, eu posso morrer na pior espécie que um ser humano pode morrer, mas eu sei que Cristo ressuscitou. O mundo pode se levantar contra mim, 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e daí? Eu posso ser atingido. O salmista ele ainda fala que ainda 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não ser atingido. Não, eu ainda posso ser atingido. E daí? Para mim não interessa se eu vou ser atingido, para mim não interessa se eu vou morrer, o que interessa para mim é que Jesus ressuscitou, e se Ele ressuscitou, eu também ressuscitarei com Ele. Se Ele está com o Pai, eu também estarei com Ele, com o Pai. Mas a gente é dessa geração que pede sinal, a gente é dessa geração que quer campanha, a gente é dessa geração que quer água ungida, que quer água benta, a gente é da geração de João capítulo 5. João capítulo 5 fala daquele paralítico que foi curado por Jesus. Todos os anos acontecia um fenômeno sobrenatural no tanque de Betesda. Eles entendiam que um determinado período do ano, um anjo vinha, movia a água, e qualquer pessoa que tocava naquela água era curada instantaneamente. E chega um dia que está prestes a acontecer isso. Quem que está andando por ali? O próprio Cristo, o Filho de Deus, o Jesus, o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. Ele está andando no meio de leprosos, no meio de doentes, no meio de paralíticos, mas ninguém está prestando atenção nele. Estão todos querendo ver algo miraculoso, uma água ser mexida para ir lá e tocar na água e ser curado. No que Jesus está indo, talvez ele esbarra num paralítico que está ali no meio do caminho. Jesus olha para ele e fala: filho, o que está acontecendo aí? Eu sou paralítico. É? E o que você está esperando aí? Não, eu estou esperando, eu queria descer e tocar na água. Faz 38 anos que eu venho aqui. Faz 38 anos que eu tento conseguir tocar na água para ser curado, mas eu não consigo. Ele estava esperando um anjo. Ele estava esperando um milagre, algo miraculoso. Jesus olha para ele, pega na mão dele e fala: levanta, toma o seu leito e sai daqui. Olha aqui para mim. Ele não precisou tocar na água. Ele não precisou dar 7 passos. Ele não precisou dar nenhuma oferta. Ele não precisou fazer nenhum sacrifício. Ele precisou estar só no caminho do
Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso enxergar ele e falar: levanta, toma o teu leito e vai embora. Mas sabe o que é triste? É que a maioria não prestou atenção nisso. Porque a Bíblia ali ela é básica. Ali era o lugar de doente. Ali era o pronto-socorro central da cidade. Todos os doentes estavam ali, mas o texto fala de quem só foi curado? Só aquele homem. Porque a maioria ainda estava querendo ver anjo. Esse é o grande problema, querido. É quando nós achamos que anjo é maior do que Jesus. É quando nós achamos que milagre é maior do que Jesus. Quando nós achamos que cura é maior do que Jesus. Quando nós achamos que satisfazer os nossos desejinhos, os nossos egos, é melhor do que conhecer Jesus. Deixa eu falar para você, nada disso é bom. Tudo isso é coisas corriqueiras, coisas que pode tanto acontecer como não acontecer. Agora, quer saber uma coisa boa mesmo? É você ter a certeza que Jesus ressuscitou. Porque isso vai te dar esperança aqui. Isso vai te dar esperança hoje. Isso vai te dar esperança amanhã. Isso vai te dar esperança para a eternidade. E é por isso que quando você crê nisso, você não tem medo da vida. Porque o viver é Cristo e o morrer, como Paulo diz, é lucro. Mas a maioria das pessoas fica aí, buscando milagre, buscando sinal. E Jesus está falando: para de querer sinal, para de querer milagre. Você quer um sinal? Faz assim, ó, respire. Isso é uma graça de Deus, isso é um milagre. Você quer ver milagre, querido? O fato de você acordar todos os dias e poder respirar já é um milagre. Ver um passarinho voando é um milagre. Ver uma flor desabrochando é um milagre. Ver um cachorrinho banando um rabo para você é um milagre. Mas a gente quer ver algo miraculoso. Você está em pé já é um milagre. Porque o diabo, vosso adversário, ele runge como leão. Ele busca te tragar todos os dias. Só de você estar aqui já é um milagre. Mas a gente quer algo sobrenatural. A gente quer ver anjinho com a orelhinha voando, vindo na nossa casa, falando: varão, varoa, eis que o Todo-Poderoso me mandou para dizer que Ele te ama, que você é a menina dos olhos dele. Querido, eu falaria assim para o anjo: viu, fala alguma coisa que eu não sei, porque isso eu já sei. Que eu sou a menina dos olhos dele, eu sei. Que Ele me ama, eu sei. Então não preciso de anjo para falar o que eu já sei. Está entendendo? Nós estamos sempre querendo alguma coisa. Nós estamos sempre arrumando uma desculpa para não produzir o que nós já deveríamos estar produzindo há muito tempo. É por isso que Jesus fala aqui: olha, os ninivitas vão se levantar naquele dia e vai condenar vocês. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês, querido. Olha como nós precisamos entender a palavra, precisamos entender o Evangelho. Fala para mim, algum de vocês aqui que são muito mais teólogos do que eu, me descreve um milagre que Jonas fez lá em Nínive para o povo acreditar. Jonas foi e pregou, ele só falou: arrependei-vos, porque se vocês não se arrepender, vocês todos vão perecer. O Deus de Israel vai vir julgar vocês pelos pecados, pelas calúnias, pelos homicídios, pelas torturas, pelas mazelas que vocês fizeram. O Deus de Israel vai vir e vai acabar com essa nação, vai acabar com essa terra, vai acabar com essa cidade, vai acabar com os homens, com as mulheres, com as crianças, com os animais. Por quê? Porque vocês são pecadores, vocês são rebeldes, vocês são ingratos, vocês são homicidas. Jonas não transformou água em vinho. Jonas não andou por Nínive curando os paralíticos, ressuscitando os mortos. Jonas não fez nenhuma multiplicação de pães. Jonas pregou só o arrependimento. E o que aconteceu? 120.000 pessoas se arrependeram. Agora Jesus está onde? Está em Jerusalém. Está no meio do povo dele. Está transformando água em vinho. Está multiplicando pães e peixes. Está curando leprosos e paralíticos. Está ressuscitando mortos. E o povo não acredita. E o povo não
acredita que ele é o Filho de Deus. Querido, esse texto aqui é um tapa no nosso rosto. Porque Jesus, ele está aqui impaciente. Ele fala asperamente. Então alguns dos fariseus e mestres da lei disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto, olha aí, exceto o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E esse pessoal, eles ainda não tinham presenciado isso. Essa ressurreição ia acontecer. Só que Jesus está falando, esse é o sinal. Depois eles presenciaram esse sinal. Se eles não quiserem acreditar, o problema é deles. Agora eu e você temos consciência disso que aconteceu. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Jonas, que era um simples profeta, Jonas, que era um pecador, Jonas, que queria fazer justiça com as próprias mãos, né? Ele queria ter poder para tocar fogo em Nínive. Mas ele pregou e mais de 120 mil pessoas se arrependeram na cidade. Agora vem o Filho do Homem, o Deus encarnado, o Cordeiro imaculado antes da fundação do mundo, o leão da tribo de Judá. Ele prega, ele ensina, ele cura, ele restaura, ele liberta, ele purifica, ele perdoa. E o povo ainda fala: eu queria ver mais alguma coisa. Vai plantar batata no asfalto. Porque Jesus não sabia desse ditado naquela época. Se não tinha asfalto, ele não podia falar, né? Mas talvez ele está falando para você aqui hoje e para mim. Vai plantar batata no asfalto. Você está duvidando do meu amor por você? Você ainda fica questionando? Você ainda é desses que quer um sinal? Você ainda é desses que quer uma cura e para isso você acha que tem que fazer campanha, tem que fazer sacrifício, tem que fazer voto? Querido, vá até a ele. Aquele paralítico não precisou de nada. Ele só falou para Jesus do problema. Aí eu queria ser curado. Eu queria andar novamente. Então anda, abençoado. Vai e não peques mais. Pronto, acabou. Simples assim. Mas parece que a gente quer uma magia. A gente quer um frenesi. A gente quer um acender ou apagar das luzes. A gente quer uma emoçãozinha, porque é simples demais. Jesus é simples demais. É por isso que Jesus incomodava os caras. Os caras andavam com traje todo gomadinho, com a mitra na cabeça, aquele chapelão igual do Papa, mostrando que eles eram melhores, que eles eram mais importantes, a barbona até aqui, para mostrar que eles eram santos. E aí vem Jesus, filho do carpinteiro, que gostava de ficar no meio de prostitutas, de ladrões, de pecadores, que sempre estava atento às necessidades, mas aí foge do padrão dos caras, foge do que os caras pregavam. E é por isso, querido, que os que mais perseguiram a Cristo, né? A gente fala os romanos, não foi romano que matou Jesus, foi os próprios judeus. Todos nós sabemos que tinha que acontecer, a promessa tinha que se cumprir. O Cordeiro Imaculado teria que morrer para eu e você fosse salvo. Mas foi o religioso, foi o santarrão, foi o povo do milagre, do sinal, que matou Jesus. Porque a gente está sempre querendo um sinal. E Jesus continua falando: a rainha do sul, que é a rainha de Sabá, a rainha, a Etiópia, como nós conhecemos hoje, a rainha do sul se levantará no juízo. Saibam que todos nós vamos passar por esse juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Salomão era inteligente? Salomão era sábio? Salomão tinha o Espírito de Deus? Lógico que tinha.
para ter a sabedoria que ele tinha, era graça de Deus pura na vida de Salomão. Salomão, os provérbios de Salomão, os salmos de Salomão, Eclesiastes, são livros instruídos, são livros maravilhosos, são instruções benditas, dirigidas para nós até nos dias atuais. Livros que foram escritos há mais de 3.000 anos, aproximadamente 3.000 anos. Fazem toda a diferença nos dias de hoje, são atuais para os dias de hoje. Mas olha o que o texto diz: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Certo? Mas olha a vírgula: e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Ele está falando, está aqui quem é maior do que Jonas, está aqui quem é maior do que Salomão, está aqui quem é maior do que Davi, está aqui quem é maior do que Moisés, está aqui quem é maior do que Elias. Mas vocês não se convencem nunca. Vocês não se convencem nunca. Vocês são incrédulos, vocês são carnais. E o carnal fala das coisas carnais, o espiritual fala das coisas espirituais. Ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Que ele não seja desse que rejeita, não seja desse que fica toda hora questionando o amor de Deus, pedindo um sinal, achando que, ai meu Deus, eu assisti um filme que eu não devia assistir, será que Deus me ama? Ai, o camarada me fechou no trânsito, eu fiquei com vontade de matar ele, será que Deus me ama? Querido, quando você tem essa consciência que você é pecador, você sabe que tudo que acontece na sua vida não é de bom, não é mérito seu, é graça de Deus. Tudo que acontece de ruim é mérito seu. Eu estava vindo para cá agora, vi acho que tinha quase 1.000 pessoas. Uma festinha aí de adolescente lá no final da Bernardino. Nós estamos em plena pandemia, as autoridades falando fique em casa. O governo pagando aí ajuda para a maioria não precisar trabalhar, ficar em casa, mas o povo não está nem aí. Aí vem as consequências, aí vem a desgraça, aí vem, né, tem um ditado que diz, por que as pessoas semeiam tanto a infelicidade e quando ela chega as pessoas se surpreendem? Por quê? Você conhece a Bíblia, querido? Você sabe que ela diz do que se queixa o homem? Então, em vez de eu me queixar, eu tenho que me enxergar. Eu tenho que me enxergar. Jesus, ele foi, desceu ao Hades, morreu na sexta-feira, volta das 3 horas da tarde, tiraram ele da cruz, enrolaram ele em um lençol, colocaram ele numa tumba, num sepulcro, e ele ficou lá a sexta, a noite, o sábado. Mas no domingo, querido, quando Maria vai e chega à porta do túmulo, a pedra tinha sido removida. E quando ela vê os anjos ali sentados, e ela está tão nostálgica, querendo ver o corpo, querendo ver o esquife, querendo ver o defunto, que ela não percebe que é 2 anjos. Ela fala, cadê o meu Jesus que estava deitado, que foi, eu vi quando colocaram ele nessa tumba, eu estava aqui quando eles colocaram, ele estava aqui deitado, morto aqui dentro, cadê ele? Cadê ele? Sabe o que os anjos falou? Por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Oh, querido, qual Cristo que você crê? Você crê num Cristo morto ou no Cristo ressuscitado? No Cristo ressurreto? Naquele que ressuscitou. Ele vive. Ele morreu, mas ele ressuscitou e ele vive. João 14, ele fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, vou vos preparar lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Você já parou para pensar o quanto
quantos bilhões de pessoas já passou para a face da terra? Você já parou para pensar que 99,9% das pessoas que nasceram há 100 anos atrás praticamente já morreram? Você já parou para pensar que você vai partir, talvez as coisas aqui vão continuar, o mundo vai continuar? Por que a gente acha que a gente é a cereja do bolo? Por que a gente acha que a gente é melhor? Querido, muitos já passaram e vou continuar passando. Agora o que não pode passar é a nossa convicção, a nossa confiança que Deus nos ama. E não importa se nós estamos aqui gemendo, temos que louvar e exaltar o nome dEle. Paulo diz, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, nós temos que fazer tudo para a glória dEle. Por que a gente está sempre angustiado, achando que o mundo está conspirando contra nós? Nós somos vitimizados. Achamos que tudo conspira contra nós. Achamos que a vida do outro é sempre mais fácil. Para com isso. Viva a sua vida. Nós somos singulares. 7 bilhões de pessoas na face da terra. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem a sua particularidade. Cada um tem a sua singularidade. Agora, o que faz toda a diferença? Quando eu sei que o meu Deus ressuscitou. Isso faz a diferença na minha vida. Porque quando eu não clamo para alguém que está morto. Eu clamo para alguém que morreu, mas ressuscitou. Qual é o medo? O medo do inferno? Eu não preciso mais ter medo do inferno, porque o meu Deus, Ele pegou a chave do inferno. Ah, então qual que é o medo? O medo da morte? Não, eu também não preciso mais ter minha morte, porque o meu Deus, Ele venceu a morte. E é Ele que diz, assim como eu venci, vós vencereis. É a ressurreição de Cristo, querido, que faz a diferença na vida daqueles que se dizem cristão. Porque o que é ser crente? É acreditar em Deus, mas você acredita mesmo? Você acredita que Jesus morreu e ressuscitou? Porque nesse ponto de vista, o diabo é mais crente do que nós. Porque nós cremos pela fé. Nós não vemos, mas nós cremos. Mas o diabo viu. E ele sabe. E é por isso que ele treme. É por isso que ele treme. É por isso que no nome de Jesus não tem capeta, não tem demônio, não tem doença, não tem nada que subsista. Porque o nome de Jesus é poderoso. Por isso que Filipenses capítulo 2 diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, estão no céu, na terra, em qualquer esfera das galáxias aí. A ressurreição é o maior sinal que nós precisamos. Porque para mim e para você, só vale uma coisa. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque isso está aqui. E daqui ninguém tira. Ah, mas vão te matar. Essa carne aqui, ela é momentânea. Eu estou aqui, eu estou num corpo transitório. Eu estou passando por esse corpo. E cada dia que passa, está chegando o dia mais perto de eu deixar esse corpo. E aí sim, eu não vou ver Ele pela fé. Eu não vou ver Ele da maneira que eu creio. Eu vou ver Ele face a face. Eu estarei diante do meu Cordeiro, do meu Cristo, do meu Deus encarnado. Aí já não importa como falavam, como eu achava, porque agora não. Agora eu vou estar presenciando, como Paulo diz. Então verei face a face. Por que você acha que Pedro morreu de cabeça erguida, sem medo da morte? Por que você acha que Paulo foi para a guilhotina sem medo da guilhotina? Por que você acha que os discípulos, João lá na ilha de Patmos, por que você acha que João escrevia lá o Apocalipse, ele não tinha medo da situação que ele estava vivendo? Sabe por quê? Porque eles criam na ressurreição. Crer em milagre, querido, é bom, ajuda em muitos aspectos, mas isso é tudo supérfluo e passageiro. O que nós temos que crer mesmo é na ressurreição, porque Jesus não precisa dar mais nenhum sinal, Jesus não precisa fazer mais nada.
ainda que Ele esteja fazendo e vai continuar fazendo pela bondade e misericórdia dEle. Mas para aqueles que creem realmente e entenderam o Evangelho, Jesus não precisa fazer mais nada. Porque o maior sinal é que Ele morreu, mas ressuscitou. E quando eu e você cremos na ressurreição, acabou. Acabou. Ah, mas eu estou com uma dor e ela não sai. Mas o meu Cristo ressuscitou. Ah, mas eu perdi o emprego, não tenho o que comer. Mas e daí? O meu Cristo ressuscitou. Ah, mas a minha esposa me largou, meu marido me deixou. E daí? O seu Cristo ressuscitou. Está entendendo? Quando você tem essa consciência que Cristo ressuscitou, tudo isso fica acima de todas as suas dificuldades, de todos os seus problemas. Se Cristo ressuscitou, eu tenho paz. Por que eu tenho paz? Porque tudo vai bem? Não, porque o meu Cristo ressuscitou. Por que eu tenho alegria? Porque as coisas acontecem tudo do jeito que eu quero? Não, eu tenho alegria porque o meu Cristo ressuscitou. Ah, por que eu não tenho medo da morte? Porque o meu Cristo ressuscitou. E acabou, querido. Ah, mas e se vir o outro vírus aí pior? E se vir a terceira guerra mundial? Ah, e se meu pai e minha mãe me abandonar? Ah, e se minha esposa me largar? Se meus filhos me deixarem? Querido, e daí? Eu só sei de uma coisa que para mim é o mais importante de tudo. O meu Cristo ressuscitou. Ele vive. Eu creio. E se eu creio, acabou. Que demônio, que principado, que potestade pode me abalar? Que situação, que tragédia pode me constranger? O meu Cristo vive. Ponto. Que não precisa mais nem de vírgula para continuar a história. Que já tem um ponto acabando a história. Ele ressuscitou. Quando vir alguma dúvida no seu coração, querido, quando o diabo soprar e falar como falava no Salmo 42 para o povo de Israel, quando eles estavam cativos na Babilônia: onde está o teu Deus? Quando alguém te questionar e falar: onde está o teu Deus? Fala: Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele está aqui dentro através do Espírito Santo, e um dia eu vou ver Ele face a face, e disso eu não tenho dúvida nenhuma. Porque tem um monte de crente banana. Tem um monte de crente desse tipo aqui, ó. Adúltero, perverso, incrédulo. Que vive querendo sinal, que vive questionando, que vive querendo motivo para não acreditar. Mas você tem que ser um cristão autêntico. Que não importa o que falem para você, você tem uma fé inabalável. Tem gente que é impressionante, ele vem na igreja, ouve, aí vem um filho do diabo lá e fala. É impressionante, as pessoas começam a fazer psicologia, né? Minha esposa faz psicologia, eu converso muito com ela. É impressionante como tem uma geração incrédula que faz psicologia. Começa a fazer psicologia, começa a duvidar, começa a acreditar em filósofo mais do que em Deus. Tem muitos filósofos maravilhosos, falaram muitas coisas boas, mas é como ele está falando aqui, ó. Jonas era um cara bom, era um profeta, mas eu sou maior do que Jonas. Salomão era um cara inteligente, era um cara sábio, um cara que fez muitas coisas, mas eis aqui quem é maior do que Salomão. Cadê Jonas? Morreu. Jonas ressuscitou? Não. Cadê Salomão? Morreu, ressuscitou? Não. Davi morreu, ressuscitou? Não. Moisés morreu, ressuscitou? Não. O próprio Lázaro que morreu, e Jesus foi lá e orou, ele ressuscitou, mas cadê Lázaro? Morreu de novo. Agora, essa ressurreição ela é diferente de todas. Essa ressurreição ela é diferente de todas. Porque ele morreu e ressuscitou e não morreu mais. Ele vive. Pode passar milênios, pode passar gerações, mais gerações. Cristo continua vivo. E porque Ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Vamos ficar em pé. Porque Ele vive. E se Ele vive, eu não tenho temor no amanhã. Não é isso que o louvor diz? Porque Ele vive, eu não tenho o que temer.
Ah, mas e se amanhã o sol não aparecer? O sol da justiça já ressuscitou. Eu não preciso. Vocês acham que é esse sol que ilumina, gente? Você acha que é esse sol? Esse sol, ele clareia a nossa luz terrena. Mas é esse Cristo encarnado que clareia a nossa luz espiritual, a nossa luz eterna. É esse Cristo que mostra o caminho que eu devo seguir. É esse Cristo que me livra do laço do passarinheiro todos os dias. É esse Cristo que me protege. É esse Cristo que me liberta do meu maior inimigo, que sou eu mesmo, os meus desejos, a minha incredulidade, a minha dúvida, a minha vaidade, o meu preconceito, a minha arrogância. É esse Cristo que me instrui todos os dias como eu devo agir, como eu devo andar, como eu devo fazer. Eu sirvo um Cristo que é maior. Que é maior, obrigado. Que é maior do que tudo. Isaías 40 diz que Ele mede o universo a palmo. Ele chama as estrelas pelo nome. Eu creio nesse Cristo. Eu creio nesse Cristo que fez o céu, o mar, o ar, as estrelas, o homem. Eu creio nesse Cristo que morreu e ressuscitou. Por isso que eu e você não precisamos de sinal. Nós precisamos é crer. Ainda que você esteja longe da pessoa que está do seu lado, mas aponte o dedo para ela e fala, você precisa é crer. Você só precisa crer. Temos aqui pedidos de oração, vamos estar orando. Oração pelo Carlos e família, pelo João Miguel e família, pela Ketne e família, Jussara e família, Toninho, né, o irmão da Zélia, vamos continuar orando por ele, a mãe da Zélia também. Eliessa, vamos estar orando, Jefferson, Fátima e família, Sônia, Maria e família, João, Zilda, Daniel, Barreto e família, né? Todos que estão com Covid, vamos estar orando por eles também. Juscelane Fernandes e família, Braselina, Isabel Santos, Dorival que está com Covid. E um assunto aqui também, querida, é em relação a cestas de alimento, né? Nós estamos aí, poucas pessoas ainda vêm da igreja, mas você podendo trazer seu alimento, traga o seu alimento, ou esteja levando lá na casa da nossa irmã Elaine Barbo também. Mas se você não conseguir, no próximo domingo, esteja trazendo aí seu alimento. Próximo domingo nós temos a Santa Ceia também. Amém? E nós temos que ajudar uns aos outros, temos que fazer a nossa parte. Tiago diz que aquele que sabe que não faz, ele comete pecado. Não comete pecado só aquele que faz o mal. Comete pecado aquele que tem essa consciência que Jesus ressuscitou, aquele que tem consciência que vai morar no céu, aquele que tem consciência que tudo é graça de Deus na vida dele e ele não faz nada para ajudar o próximo. Porque a maioria de nós acha que nós só vamos poder ajudar quando estiver sobrando. Querida, a Bíblia fala que nós temos que dividir o nosso pão. É quando a gente tem atitude de fé que nós alcançamos a promessa. Mas quando nós ficarmos aí incrédulos, eu não tenho nem para mim, como eu vou dar para o outro? Continue com essa cabeça e você vai continuar colhendo, mesmo que você está colhendo. Faça como aquela viúva de Sarepta. Chega Elias lá e fala para ela, o que você tem aí? Tem um pouquinho de farinha e um tiquinho de azeite. Então faz um bolo lá e traz para mim. Ela não questionou, ela foi lá e fez. E por ela ter obedecido, do quanto durou a seca, a fome naquele país, a farinha dela não acabou e o azeite da botija não secou. Porque às vezes, querido, Deus só espera de nós uma atitude, o resto é com Ele. Então faça. Não é por causa da pandemia aí que nós temos... Não, pandemia para nós não significa nada. Nós cremos que Jesus ressuscitou. Qual que é o nosso problema agora? Mas, querida, amanhã vai vir outras coisas. O coronavírus vai passar. O Covid-19 vai passar. Aí vai vir 21, 22, 30. E daí? Nós vamos ficar aí cocheando em dois pensamentos ou nós vamos entender que Jesus ressuscitou? Ele vive. E porque Ele vive, nós cremos no amanhã. Nós cremos que tudo coopera para o nosso bem. E não há dúvida no nosso coração de que se coisas boas acontecer conosco,
É graça, bondade e misericórdia dele. E se coisas ruins acontecerem comigo, eu só tenho que analisar, ver o que eu posso melhorar, aprender com aquela situação e ponto. Não ficar me chorando nos cantos. Ai, Deus, o Senhor não me ama. Ai, Deus, o Senhor esqueceu de mim. Não. Como, volto a dizer aqui, maturidade é quando eu pergunto das coisas boas que me acontecem. Porque eu não sou merecedor que nada bom aconteça comigo. Se coisas boas têm acontecido na sua vida, querido, não é mérito seu. É graça, bondade, misericórdia dele. Vamos orar? Pai, nós cremos que o Senhor mandou o teu Filho amado, Jesus Cristo, a este mundo. Nós cremos que Ele morreu por causa dos nossos pecados, por culpa nossa, por causa das nossas falhas. Mas nós também cremos, meu Deus, que Ele ressuscitou, que Ele vive. E porque Ele vive, nós temos paz, nós temos confiança, nós temos refrigério na nossa alma. Porque Ele vive, nós cremos no amanhã. Porque Ele vive, nós descansamos. Porque Ele vive, meu Deus, nós intercedemos por todas essas vidas que estão clamando agora. Porque estão enfermas, porque estão com alguma dificuldade, seja ela enfermidade, seja ela em relação às finanças, seja ela em relação às emoções, aos sentimentos. Eu só sei que o Senhor é o Deus que nos ama e faz infinitamente mais do que pedimos e merecemos. E é por isso que eu intercedo por todas essas vidas agora, meu Deus. Que de uma forma sobrenatural o Senhor alcance cada uma dessas vidas, curando, libertando, restaurando, porque o Senhor vive. Nós cremos que o Senhor vive. Nós cremos que o Senhor é maior do que Jonas. Nós cremos que o Senhor é maior que Salomão. Nós cremos que o Senhor é maior do que Moisés. Nós cremos que o Senhor é maior que Elias. Nós cremos que o Senhor é o Cordeiro imaculado que tira o pecado do mundo. Nós cremos que o Senhor é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Nós cremos, meu Deus. Nós cremos que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós cremos que o Senhor cuida dos pardais, o Senhor cuida dos animais, o Senhor cuida da natureza. Como o Senhor não vai cuidar de nós? Homens e mulheres pequenos, insignificantes, que não têm poder para nada. Que os nossos planos, os nossos projetos, de um dia para o outro, eles afundam, eles se submergem ao mar. Mas o Senhor não, os seus planos não podem ser frustrados. E os planos que o Senhor tem para nós são planos de paz, de bênção, de prosperidade, de alegria, de refrigério na alma. Traga isso aos nossos corações, porque nós cremos que o Senhor vive. E é por isso que nós não tememos o amanhã. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre todos nós, nos conduz de volta aos nossos lares e permaneça em nosso meio, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe você que está aí na sua casa. Uma ótima semana para todos. Fiquem na paz. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida